Queridos, estamos no 10º dia da nossa campanha de jejum e oração. Você trouxe o seu cartão? Amém. E hoje nós estaremos... Oh, glória a Deus, olha aqui. Glória a Deus. Se você não tem, peça aí para os diáconos, que eles vão arrumar para você. 10º dia, para o ano que vem, de 2026, representa o mês de outubro. Amém. Quem faz aniversário em outubro? Opa! Ó, temos dois aqui, uma dupla. Glória a Deus. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que em outubro de 2026, a bondade do Senhor seja derramada sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua parentela, em nome de Jesus. Você crê? Amém. Você crê? Amém. Glória a Deus. Eu quero começar esta ministração nesta noite, 10º dia, e nesta noite eu quero falar um pouco sobre a bondade de Deus que se revela em Jesus Cristo. Amém? Mas antes disso, eu gostaria de falar sobre o impacto que a palavra de Deus tem em nossas vidas. A palavra de Deus tem impacto na sua vida? Amém. Ela tem impactado quando você tem lido a palavra de Deus, quando você tem ouvido, não é, no seu celular, ou pessoas lendo a palavra de Deus. Quando abrimos o culto aqui, lendo um texto lindo de Salmos 116, isso tem impactado a sua vida ou isso tem sido algo natural? Tem alguns versículos que nós decoramos e nós deveríamos decorar a Bíblia toda. Nossa, pastor. Difícil, não é? Eu estou chegando numa idade que é difícil lembrar o que eu almocei ontem, não é? Mas a palavra de Deus é importante nós decorarmos os versículos. A questão é que muitas vezes, quando decoramos os versículos ou repetimos eles muitas vezes, eles se tornam normais na nossa vida. Eles se tornam tão naturais que a gente fala e parece que ele não tem o impacto que ele deveria ter na nossa vida. Quer ver? Quando você recita João 3,16, o que acontece? Quem sabe aqui João 3,16? Glória a Deus. Quem não sabe, decora. Decora, porque esse versículo é importante para nós. Mas o que quer dizer João 3,16? O que diz essa palavra? Porque Deus amou o mundo. Então, primeiro, calma. Deus, quem é Deus? Deus é o soberano, Deus é o criador de todas as coisas. Deus fez tudo, inclusive a nós. Deus não está preso aonde nós estamos, no nosso meio, mas Ele fez todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente, que a palavra diz isso. Esse é o nosso Deus. Amém? Amém? E o versículo diz que Deus amou. Amou a quem? Amou ao mundo. De tal maneira. E eu ouvi uma pregadora dizendo que a tradução no português, eles colocaram a palavra tal, porque não existiria uma palavra ou várias palavras que pudessem dizer, dar um significado, exprimir o amor de Deus pelo mundo. Não existiria frase, palavras que você pudesse dizer, que poderia trazer ao nosso coração o entendimento do grande, do poderoso amor de Deus pelo mundo. Não é só por mim e por você hoje, porque hoje nós já entregamos a nossa vida a Jesus. Nós já aceitamos Ele como Salvador. Muitos aqui já se batizaram, já confessaram diante das pessoas e do reino espiritual que são discípulos de Jesus. Amém.
Mas o amor de Deus é tão grande que aqueles que estão lá fora, na prostituição, no pecado, nas mentiras, nas traições, aqueles que rejeitam a Jesus, aqueles que vão contra a igreja de Jesus hoje, pois o amor de Deus é para com eles também. Amém. E se eles um dia reconhecerem Jesus como seu Senhor e Salvador, o que Deus vai fazer? Deus vai transformar a vida deles, assim como transformou a nossa. Então o amor de Deus é algo tão grande, e no versículo ele diz que amou de tal maneira, de tal forma, que entregou, que deu, quem? O que ele tinha de mais precioso, que foi Jesus, o seu Filho. E ele entregou por mim e por você. Quando nós falamos este versículo, quando nós lemos isso deveria nos fazer tremer, isso deveria nos fazer perceber quanto Deus é poderoso. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, mas muitas vezes nós nos acostumamos com ela, que nós falamos os versículos, nós lemos a Bíblia, nós citamos os versículos, e isso parece que não traz mais um impacto transformador na nossa vida. Pois nesta noite eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nós precisamos voltar àquilo que nós chamamos de primeiro amor. Quando nós voltamos ao primeiro amor, a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ouvir a Bíblia, e aquilo se transforma em algo maravilhoso no nosso coração. E é isso que nós devemos continuar vivendo o tempo todo na nossa vida. Amém. Não se acostume à palavra de Deus. Amém. Não se acostume às coisas que temos lido, às histórias bíblicas. Ah, pastor, um era assim, outro era assim, um fazia isso, e a gente vai vivendo aqui do jeito que dá. Não! A palavra de Deus, ela é viva para nós hoje. Amém. Ela tem que trazer restauração para nós hoje. Amém. Ela tem que nos dar vida. Amém. Ela tem que nos dar alegria. Senão, como seremos discípulos de Jesus, a imagem dele, para refletir aquilo que o Senhor é? E como termina o versículo? Para que todo aquele que nele crê, não, mas, nossa, quando a gente fala esse versículo, a gente devia imaginar que nós estávamos perdidos. O nosso futuro era a desgraça total. O nosso futuro era viver longe de Deus. Mas quando a gente fala nesse versículo, a verdade é que Deus nos resgatou para vivermos diante dele. Amém. Só isso já deveria ser suficiente para vivermos de uma forma diferente. Para levantarmos a cada manhã e sermos gratos a Deus pelo ar que respiramos. Sermos gratos a Deus pela oportunidade que temos de viver, de trabalhar, de estar com a nossa família, com os nossos filhos. Só isso já deveria ser. A palavra de Deus, toda ela, ouça, toda ela é extraordinária, é maravilhosa, é surpreendente. Amém. Quando você começa a ler as histórias e você permite no seu coração que o Espírito Santo a transforme em algo no nosso coração, que venha a transformar, ela nos surpreende. Ela precisa nos transformar todos os dias. Ler a Bíblia e não ser transformado é como você ler qualquer livro. Qualquer livro. A Bíblia está aqui para nos trazer uma vida nova, para vivermos algo diferente. A Bíblia, a palavra de Deus, nos leva à vida, nos leva à alegria, nos leva à paz, mas principalmente nos leva na presença do Pai. Amém. É através da palavra de Deus
que nós podemos e temos a possibilidade de chegar na presença do Pai. Amém. Aquele mesmo Deus que nós começamos a falar que era o Criador de todas as coisas, que na sua criação, todos os dias, todas as tardes, estava lá com Adão e Eva, conversando com eles, tendo intimidade com eles, porque é isso que Deus quer. Da mesma forma, precisa ser assim conosco também. Precisamos compreender que a palavra de Deus precisa fazer um efeito, porque quando percebermos isso, vamos perceber a bondade de Deus sobre nós. Amém. Mas muitas vezes, nós enxergamos a bondade de Deus da mesma forma que a gente faz quando a gente lê a Bíblia, e isso não afeta a nossa vida. A gente começa a olhar para os nossos problemas, para as nossas situações difíceis, e não conseguimos enxergar que Deus permanece sendo bom. Amém. Que Deus continua sendo bom. E muitas vezes nós limitamos a bondade de Deus sobre a nossa vida. Nós não conseguimos compreender a profundidade, o tamanho, a largura, a altura da bondade de Deus sobre mim e sobre você. Pois nós estamos aqui nestes 12 dias, trazendo palavras e mais palavras de Deus sobre a bondade dele. Amém. E teríamos muito mais, nós poderemos o ano que vem, poderíamos falar 365 textos diferentes da palavra de Deus que nós poderíamos falar sobre a bondade de Deus, sobre o povo dele e sobre nós. Você crê nisso? Amém. Amém? Glória a Deus. Então, nesta noite, eu quero convidar você a abrir o seu coração, a preparar a sua mente, para podermos ver, enxergar a bondade de Deus de uma forma como nunca vimos ainda. Amém. Deus nos levará a ver. Eu creio isso em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Muitas vezes, nós falamos que Deus é bom, mas não cremos em nosso coração. Às vezes, quando as coisas estão bem, quando as coisas dão certo na nossa vida, é fácil para a gente virar e falar, Deus é bom. Mas quando vai tudo mal, quando as coisas não dão certo, quando os relacionamentos estão bagunçados, quando existem mais contas para pagar do que dinheiro que entra, quando a gente perde o emprego, naquele mês que você não pode, o carro pifa, não é? Coisas acontecem, você está esperando algo e, de repente, vem uma enfermidade. Coisas ruins vêm. A questão é como nós enxergamos a bondade de Deus. E nesta noite eu quero falar um pouco sobre isso. Poucas vezes ou nenhuma vez na nossa boca, e quando eu estava preparando isso, eu fiquei pensando, a nossa boca declara que Deus é bom quando as coisas vão mal. Mas mesmo assim, Deus continua sendo bom. Amém. Deus não muda. Deus, ele é bom. Independente das circunstâncias que eu e você estejamos passando. Seja por nosso próprio pecado e nossas próprias escolhas erradas, ou seja pela permissão de Deus que a gente esteja passando por uma situação difícil, não importa. A questão é, será que nós conseguimos ver a bondade de Deus sobre a nossa vida? Nesta noite nós precisamos enxergar isso. E eu peço que o Espírito Santo abra o nosso coração, fale a nossa mente, para que nós possamos enxergar o que Deus tem para nós. Amém? Aleluia. Como foi que Deus
revelou a sua bondade. Deus revela a sua bondade de muitas formas. Na realidade, ele poderia ter feito coisas extraordinárias, maravilhosas e sobrenaturais. Mas a grande verdade é que Deus escolheu uma. Ele escolheu se tornar homem. Ele escolheu se tornar homem para mostrar a sua bondade. Ele precisava disso? Não. Ele podia ter tido outra forma de nos alcançar. No entanto, ele escolheu se tornar homem para demonstrar a bondade sobre a nossa vida. E por isso, ele enviou Jesus Cristo para que ele pudesse se revelar como homem. Então, Jesus, que é Deus, a palavra de Deus diz que ele deixou a sua glória como Deus para vir, nascer como homem, viver aqui, nos ensinar a caminhar aqui na terra. Mas, principalmente, ele veio por amor, para poder se entregar por mim e por você. Então, ele veio se revelar como homem, mas ele veio também se revelar como Deus. Jesus, quando veio, ele não veio só se revelar a humanidade de Jesus, mas ele veio revelar quem Deus é, e o amor de Deus por nós, e a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém. Amém? Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus... Oi. Não é Abacuque, filho. É Hebreus. É no Novo Testamento. Show? Isso, filho. Parabéns. Muito bem. Havendo Deus outrora falado, quer dizer, falado anteriormente, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou pelo Filho. Glória a Deus. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? Versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém. A palavra de Deus diz aqui na carta de Hebreus que Deus falou conosco através de Jesus. Que Deus se revelou a nós como Deus através de Jesus, porque ele diz que ele, que é o resplendor da glória, ele diz, e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata. Jesus é a perfeição de Deus. Jesus é completo. É Deus pleno. Jesus, ele é a perfeição de Deus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque no passado, a lei que Deus deu no Velho Testamento, ela não revelava a Deus plenamente.
Moisés não revelou Deus plenamente. Davi não revelou Deus plenamente. Samuel, Elias, os profetas não revelaram a Deus plenamente. Quem revelou a Deus plenamente? Jesus. Aleluia. Jesus Cristo veio para revelar o Pai. No Velho Testamento, os homens tinham uma ideia, uma sombra, uma noção através da lei. Por quê, pastor? Porque a lei não mostra Deus. A lei nos mostra que somos pecadores. O povo conseguia cumprir a lei? Não. Nem nós. A lei, ela está aí para poder mostrar que nós somos falhos. Não é para mostrar a Deus. Quem veio revelar a Deus, quem Deus é, o amor dele, a bondade dele, foi Jesus. Amém. Glória a Deus. Todas as coisas em Jesus são plenas. Todas as coisas em Jesus são completas. Só Jesus poderia revelar Deus completamente, Amém. plenamente, Glória a perfeitamente. Você crê nisso? Amém. Aleluia. E esse Jesus te ama. Glória a Deus. E esse Jesus te ama. Amém. E esse Jesus te ama. Amém. E esse Jesus te ama. Amém. Obrigado, Jesus. Este Jesus que revela-se a Deus, ama cada um de nós. Amém. Entregou-se por nós, pela nossa vida. Amém? Amém. Em 2 Coríntios, capítulo 3. Do versículo 4 a 6. Segunda Coríntios. Deixa eu ir. Segunda Coríntios, capítulo 3. Anterior. Capítulo 3, versículo 4. Muito bem. Obrigado. E diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Glória a Deus. A palavra diz que Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. O Senhor Jesus veio para que nós pudéssemos enxergar a Deus como Ele é. Amém. Vermos a Deus, percebermos a Deus, sentirmos a Deus, viver com Deus como Ele é. Amém. Nós precisamos perceber isso e entender que a letra pela letra, a palavra diz que ela mata. A lei pela lei, ela mata. Por quê? Porque ela mostra que estamos errados. E se estamos errados, a nossa condenação é a morte. Mas Jesus veio para mostrar um Deus tão bondoso que Ele falou: vocês têm uma escolha. Vocês têm autoridade. Eu estou habilitando vocês para serem diferentes. Amém. Eu estou dando a vocês autoridade, poder. Eu estou dando a vocês dons, talentos, para vocês viverem de uma forma que vocês vão
viver e não morrer. Amém. Amém. É vida que Jesus traz para nós e não morte. Glória a Deus. Mas a verdade é que muitas vezes, por causa das circunstâncias, por causa dos problemas, por causa dos momentos da vida que estamos passando, nós parecemos vivos mortos. Em vez de parecer mortos vivos. Nossa, pastor, bagunçou agora. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Amém. Muitas vezes a gente vive ao contrário. Vivos para o pecado e mortos para Deus. Era assim que nós deveríamos viver no passado. Ficou para trás. Somos novas criaturas. Deus tem coisas maravilhosas. E Ele mandou Jesus para revelar a bondade de Deus sobre a nossa vida. É para nós vivermos. Glória a Deus. Aleluia. Então, viva diante do Pai. Viva. Isso é algo que tem que fazer parte do nosso coração. De quem somos. Somos filhos de Deus. Amém. E quando somos filhos de Deus, nós compreendemos as coisas do Senhor de forma diferente. Quem é servo, o que faz? Ele simplesmente obedece o que precisa ser feito. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Esse é o servo. Terminou o que ele precisava fazer, o que ele faz? Ele vira as costas e vai embora. Ele pode até fazer bem feito, mas é isso. E acabou, porque ele é servo. O filho não. O filho, ele faz as coisas diante de Deus porque ele ama a Deus. Glória a Deus. Então ele simplesmente faz o que precisa fazer, mas ele pergunta a Deus, o que lhe agrada? Amém. Como eu posso te agradar com a minha vida? Aleluia. Como eu posso ser diferente nesta geração, neste mundo, na minha casa, na minha escola, no meu trabalho? Como eu posso viver de uma forma que as pessoas, ao olharem para mim, vejam Deus, vejam o Pai, vejam a Ele? Ou será que nós vivemos reclamando das situações, angustiados das situações? Porque muitas vezes passamos por dificuldades, sim. Não estou querendo dizer que a gente não passa, não. Mas a palavra de Deus diz que se cremos e confiamos, porque é isso que a palavra de Deus diz, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Você confia em Deus? Eu já vi alguns vídeos. E uma forma de você verificar se duas pessoas, uma confia na outra, já viu? É uma ficar de costa, né? A outra ficar atrás e ela se jogar para ver se a pessoa... Eu vi um vídeo de um casal, onde o rapaz simplesmente se jogou e a mulher pegou. E quando foi a vez da mulher, gente... Que dificuldade para aquela mulher se soltar. Muitas vezes nós agimos assim com Deus. A gente fala que confia em Deus. Mas na verdade no nosso coração e as nossas atitudes não demonstram isso. Nós não permitimos cair nos braços do Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Deus é tão bondoso que Ele não vai te deixar cair no chão. Ele pode permitir e vai permitir sim que você passe por situações porque Ele quer te ensinar. Ele quer me ensinar a chegar mais perto dEle. Sabe por quê? Porque nós somos difíceis. Nós temos um coração duro diante de Deus. Deus tem falado tantas coisas conosco há tanto tempo e nós continuamos sendo reprovados. Porque dizemos que confiamos no Senhor, mas quando a coisa aperta, a gente quer dar o nosso jeito. A gente quer resolver. E eu estou falando isso para vocês, mas estou falando para mim.
Porque muitas vezes acontece isso na nossa vida. Mas o que Deus está nos chamando, o que Jesus veio fazer, foi revelar um Deus bondoso. E é assim que nós devemos ver a Deus. Nós precisamos olhar um Deus que deseja cuidar das nossas vidas. Pastor, mas eu já tomei muita decisão errada. Eu também já. Ele não está aqui. Quantas vezes a gente conversou e falamos, olha, fizemos uma coisa que não devia. Não é? Fizemos isso que não devia. Gastamos dinheiro naquilo que não podia. Fizemos escolhas erradas. E talvez algumas delas, hoje, nos mostrem situações que se a gente tivesse tomado a decisão certa, a gente estaria diferente. Mas em nenhum momento Deus deixou de ser bondoso para conosco. Amém. Em nenhum momento Deus deixou de cuidar das nossas vidas. Glória a Deus. Às vezes a gente anda mancando um pouquinho. Às vezes a gente chora no travesseiro à noite. Mas a confiança em Deus nós não podemos perder. Aleluia. Porque o Senhor nos traz para ter vida e não morte. Amém. Deus não quer que a gente seja zumbis, que estejam aí e não sabe o que faz. Pelo contrário, Ele nos deu vida e nos deu vida em abundância. Nós precisamos viver assim. Amém. Nós precisamos viver em alegria. Como podemos viver tristes, amargurados? Ah, pastor, mas tem situação ok. Existe tempo, a palavra diz que existe tempo para todo o propósito de Deus. Tem hora que é de chorar, tem hora que é de se alegrar. Mas nós temos que ser pessoas alegres. Isso tem que fazer parte do nosso DNA. Se a gente está a maior parte do nosso tempo triste, tem coisa errada. Tem coisa errada. E aí nós precisamos ajoelhar mais e pedir ao Senhor que mude o nosso coração. O ministério do Antigo Testamento levava o povo de Deus com muita dificuldade. Mas hoje, nós que aceitamos a Jesus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém. E quer saber a verdade? Nós damos pouco valor a isso. O que o Senhor falou ao meu coração, quando estava preparando esta ministração, é que nós precisamos enxergar o que é ter o Espírito Santo em nós, que é maior bondade de Deus do que Ele mesmo estar presente em nós. Porque quando estava no Éden, aquele lugar era maravilhoso para Adão e Eva, e Deus passava lá para conversar com eles, mas era assim hoje. Deus mesmo está dentro de mim e de você. Amém. Amém. Eu vou repetir. Deus mesmo está dentro de mim e de você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou repetir. Deus mesmo está dentro de mim e de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso fazer um parênteses aqui? Vou fazer um parênteses. Na minha vida, eu sempre fui meio travado. Na realidade, antigamente eu era bem travado. Acredito que hoje eu sou um pouco menos. Mas eu tenho buscado de Deus algo que possa demonstrar que as coisas de Deus fazem diferença na minha vida. Eu preciso expressar, através da minha vida, quando as coisas de Deus estão na minha frente, quando eu ouço coisas do Senhor, que realmente podem transformar a minha vida, eu preciso tomar posse disso. Aleluia. Amém. E Deus nos deu exemplo. Como, pastor? Quando Deus criou todas as coisas, Ele podia ter criado só pensando, não podia? Podia. Ele já tinha uma IA, não é? Dele próprio. Então Ele podia pensar e as coisas acontecerem. Mas o que Deus fez? Falou. Ele... Falou. Por quê? Porque a nossa palavra tem
poder. Então, quando você ouve algo que você concorda, você precisa fazer o quê? Amém. Falar! Amém. Glória a Deus. Falar! Então, eu estou aprendendo isso. Eu confesso que eu estou aprendendo isso. Amém. A Eliane já sabe disso há muito tempo. E ela faz isso com mais naturalidade. Mas a verdade é que quando você ouve uma palavra que realmente precisa transformar o seu coração, você precisa falar. E o amém quer dizer, assim seja, eu concordo, eu estou dentro, eu quero isso para a minha vida. Eu vou lutar e vou fazer o que for necessário para que eu receba isso de Deus para mim. É isso que quer dizer quando a gente reage à palavra de Deus. Amém. Então você pode até ser mais quietinho como eu, mas nós precisamos reagir à palavra de Deus. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus está neste lugar. Deus está falando. Deus está transformando as nossas vidas. Deus está derramando unção sobre este povo, porque Ele tem coisas maravilhosas para nós vivermos hoje ainda. Quando chegarmos na nossa casa, nesta semana, para abençoarmos o nosso lar. Quanto mais viveremos em 2026 as bênçãos de Deus sobre nós. Mas nós precisamos desejar ardentemente. Glória a Deus. Nós precisamos querer e ir atrás. Quando você deseja muito algo, você se esforça, você luta. Nós precisamos fazer isso com relação à palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. E eu fico pensando, como é que homens no passado puderam fazer tantos milagres? Suas orações eram ouvidas e respondidas. E eu pus uma lista aqui, você pode colocar muito mais gente, mas Moisés, quantos milagres fez? Samuel, Elias, Eliseu, quantos? O próprio Davi. E hoje, às vezes nós temos dificuldade de orar por 2 minutos. Temos dificuldade de dobrar o nosso joelho no nosso dia. Nós temos um horário às 5 da tarde para orar aqui como igreja. Quantas pessoas vêm, pastor? Não fala não. Então, qual é o esforço que nós estamos tendo? Uma vez na semana para orarmos juntos como igreja. Qual é o meu esforço? O que eu realmente desejo de Deus? O que eu quero da presença de Deus? O que eu desejo do Senhor sobre a minha vida? Será que tudo que eu tenho para fazer, todas as preocupações da minha vida são muito mais importantes do que o que Deus tem para mim? No Antigo Testamento, o povo não conseguia chegar na presença do Pai. Não conseguia. Eram poucos. Alguns, ao qual Deus permitiu o Espírito dele estar. Poucos. Hoje, se você aceita Jesus, você tem o Espírito Santo. Amém. Deus dá para todos aqueles que em sinceridade de coração se arrependem. Aleluia. Falam, Jesus, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ser transformado, eu quero viver uma nova vida. Mas por que muitas vezes a nossa oração hoje parece que não conseguimos enxergar os efeitos daquilo que acontecia no passado? Se Deus está em nós, eu creio que é porque a consciência da glória do Senhor, aquela que é maior, ainda não chegou no nosso coração. Não conseguimos compreender a glória de Deus que está em nós. A palavra de Deus diz que se a gente não souber pedir, ou não souber falar, o Espírito Santo que está em nós, Ele vai falar ao Pai.
Amém. Ele vai dizer ao Pai. Porque o Espírito Santo está aqui, sabe o que estamos pensando, sabe o que estamos vivendo, sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas angústias. Mas nós precisamos fazer. Não é uma delegação e falar, Espírito Santo resolve tudo aí, porque eu não consigo. Não é assim. O Espírito Santo, ele trabalha em equipe, ele não trabalha sozinho. Você já viu Deus trabalhar sozinho? Não. Desde a criação do mundo era junto. A palavra de Deus diz que o verbo estava lá. Quem era o verbo? Jesus. E ele fala que quem parava sobre o abismo era o Espírito do Senhor. Então eles estavam lá juntos, eles fazem as coisas juntos. Para a salvação, todos eles têm o seu papel. Assim nós devemos também trabalhar com o Espírito Santo. Assim nós devemos agir de forma ao Espírito Santo nos usar. Amém. Porque aquilo que o Espírito Santo vai fazer em nós é algo maravilhoso, mas o que ele vai fazer através de nós é muito maior ainda. Aleluia. Amém. Muito maior. Você olha a história de Paulo. Você vê que Paulo teve as suas dificuldades, foi preso, naufragou lá, quase morreu no barco. Depois ficou preso. Teve cobra picando ele, o pessoal achou que ia morrer. No entanto, todas estas coisas faziam o quê? Glorificavam a Deus. Quantas pessoas foram salvas? Quantas pessoas começaram a adorar e a reconhecer a Deus por causa de Paulo? Sim. Quantos índios? Gentios. E nós? Porque somos gentios. Não sei se tem algum judeu aqui, né? Mas eu sou gentio. E eu glorifico a Deus por causa de Paulo. Aleluia. Porque Deus não nos esqueceu. Aleluia. Mas eu sou os confins da terra. Amém. Nós somos. Nós somos os confins da terra. Amém. Não compreendemos plenamente o significado de termos o Espírito Santo na nossa vida. Então deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, e para vocês jovens e adolescentes. Todos os dias eu preciso perguntar para o Senhor, Senhor, me ensina a viver com o Espírito Santo. O que eu tenho que fazer para que o Espírito Santo possa agir na minha vida e através da minha vida? Todos os dias nós deveríamos pedir isso ao amanhecer. Senhor, eu vou ter um dia hoje com muitas reuniões, com muitas coisas para fazer, correr para cima, correr para baixo, fazer um monte de coisas. Mas eu só consigo fazer essas coisas se o Senhor estiver comigo. Amém. Como nós vamos fazer isso juntos? Queridos, nós vamos viver. A verdade é que muitas vezes nós passamos o dia e olhamos para trás e olhamos para os sofrimentos, para as angústias e para as dores, para o que deu errado. E se nós pensássemos desta forma, com o Espírito Santo em nossas vidas, nós íamos passar um dia diferente, mesmo com os problemas acontecendo, mesmo com as dificuldades chegando, nós olharíamos para trás e falaríamos, Espírito Santo querido, olha o que nós conseguimos fazer este dia. Amém. Olha como conseguimos abençoar tal pessoa. Amém. Olha como conseguimos falar com ele. Olha como conseguimos orar por fulano. Olha como conseguimos ajudar ciclano. Porque tudo tem a ver com o Senhor. Amém. A glória de hoje não se baseia nas coisas que podemos ver, mas no que devemos crer. Amém. Nós ainda vivemos nas coisas que nós estamos olhando com os nossos olhos naturais. Mas Deus já falou para nós. E a verdade é que talvez a gente precise andar um pouco de olhos fechados.
Sabe? Em casa. Não vai andar na rua, por favor. Vai falar, o pastor falou que eu tinha que andar na rua aqui de olhos fechados. Não vai fazer isso. Mas em casa. Sabe por quê? Quando nós fechamos os olhos e andamos, nós movemos outros sentidos na nossa vida. Nariz, o ouvido, não é? O tato. A verdade é que os nossos olhos naturais muitas vezes nos atrapalham de perceber o que Deus tem para nós vivermos. Amém. Nos atrapalha. Porque a gente olha com o nosso olho e fica querendo coisas que Deus já falou que não vai dar. Ele já falou, isso não é para você, filho. Ah, mas fulano tem, mas tudo bem, deixa ele ter. Isso não é para você. O que eu tenho para você são coisas muito maiores e melhores. Amém. Então a gente precisa compreender. A gente precisa abrir a nossa mente para aquilo que Deus tem para nós, o nosso coração. Não se trata de abrir o mar. Apesar de que se Deus te chamar para abrir o mar, vai abrir. Me chama que eu quero ver. Mas de você entrar na presença de Deus a hora que você quiser. E chamar a Deus de Pai. Amigo. De ter intimidade com Deus. Você tem noção do que é isso? Temos a liberdade de qualquer momento entrar na presença de Deus e falar com Ele. E ter comunhão com Ele. Aleluia. Glória a Deus. O povo do Antigo Testamento não conseguia fazer isso. Eles não tinham essa autoridade de Deus para chegar na presença do Pai. Mas nós temos hoje. A pergunta é o que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu. Sabe por quê? Porque isso é bondade de Deus. Amém. Amém. Oh, isso é bondade de Glória a Deus. Deus. Amém. E deixa eu falar uma coisa para você, a gente cansa. A gente cansa. Né? Vai chegando o fim da semana, a gente já vai ficando até meio torto, assim, né? Tão cansado que a gente está. Mas Deus não se cansa, não importa o horário. Não importa o momento, não importa o problema, não importa a situação. Você tem acesso a Deus. Você tem. Amém. Você tem a chave para entrar na presença do Pai o horário que você quiser. Amém. E falar para Ele, Pai, eu preciso do Senhor. Pai, eu estou aqui porque meu coração está apertado. Pai, eu quero me derramar diante de Ti. Pai, o Senhor é tudo para mim. Amém. Pai, eu vou me soltar nos Teus braços. Amém. Pai, eu não sei o que eu vou conseguir fazer amanhã. Eu tenho coisas para resolver, mas eu preciso me deixar nos Seus braços. Todos nós, todos que aceitaram Jesus, têm essa autoridade, têm esse poder dado por Jesus Cristo. Amém. Eu queria que você abrisse em João 1:18. João 1:18. A palavra de Deus diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É interessante porque os discípulos chegaram no momento diante de Jesus, estavam vivendo com Ele. E Filipe pergunta para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus assustou. Não, porque Jesus não se assusta. É o contrário, filho. É João 1:18. E Jesus falou para eles: quem vê a mim, vê o Pai. Pô, eu estou com vocês há tanto tempo. Eu estou junto com vocês, mostrando e revelando o Pai.
Como é que vocês não veem o Pai? O que mais vocês querem ver? A bondade do Pai através daquilo que eu estou fazendo na vida de vocês, do meu ensinamento com vocês, daquilo que eu tenho falado, da intimidade que nós estamos tendo, os milagres que vocês têm visto, tudo aquilo que vocês têm visto em mim, vem do Pai. Por quê? Porque Jesus veio revelar quem é o Pai. Amém. Jesus nos revela. É Ele. Você é filho de quem? Quem é o teu Pai? Quem nós estamos revelando? Às vezes nós chegamos para um filho e vemos algumas atitudes e vemos a forma de agir e olhamos e brincamos porque fala é igualzinho o pai, não é? Olhamos para uma filha e falamos, nossa, como ela é parecida com a mãe, não é? Será que nós temos nos parecido com o nosso pai? Será que a nossa vida tem refletido quem o Pai é? Para nós, mas também para aqueles que vêm a nós. Porque o que Jesus veio fazer foi exatamente isso. Jesus fala, eu não vim fazer as coisas por mim mesmo, mas aquilo que eu faço porque o Pai me falou. Porque o Pai me contou. Porque o Pai disse para eu fazer. Porque o Pai desejava isso. Glória a Deus. E nós, Jesus fazia isso por causa da intimidade que tinha com o Pai. Pois nós precisamos ter uma intimidade maior com o nosso Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém. Busque. Por isso que a palavra diz, bata. Bata. E você vai abrir. Procure. Você vai achar. Se você for e investir da sua vida, Deus vai te honrar. Nós ouvimos tantas ministrações de palavras abençoadas da bondade de Deus. O que temos feito? Uma das coisas que deturpam a nossa visão de quem Deus é e de como Ele é bom é o pecado. O pecado veio para tirar a nossa visão de que Deus é bom. O pecado veio deturpar a bondade de Deus. Porque se você não acredita que Deus é bom, eu posso falar qualquer coisa aqui na frente. Você pode ouvir pessoas falando qualquer coisa sobre Deus, mas isso não vai ter valor para você. Você ouviu? Eu vou repetir de novo. Se você não acredita que Deus é bom, se você não acreditar realmente do seu coração que Deus é bom, Ele não está bom, Ele não ficou bom por um momento, Ele não é bom porque Ele me deu alguma coisa, Deus é bom. E se Deus é bom, eu preciso crer que Ele é bom o tempo todo. Amém. Independente das circunstâncias. Amém. Glória a Deus. Mas se eu não acreditar nisso, a sua vida vai ser bem difícil. Muito mais difícil do que você está imaginando. E talvez seja por isso que a nossa vida esteja sendo tão difícil. Porque não temos acreditado que Deus é bom. E você sabe o que vai acontecer? A sua fé vai se basear nas suas experiências. Nas experiências que você teve com Deus. Ter experiências com Deus é bom? É maravilhoso. Mas as nossas experiências não ditam quem somos. As nossas experiências não ditam quem Deus é. Amém. Amém? Amém. Deus é Deus, Deus é Pai e nós somos filhos dele.
Essa é a verdade que a palavra de Deus revela a nós. É a verdade que Jesus fala para nós. Mas o pecado, Satanás quer deturpar isso da nossa vida. Eu quero completar falando de João Batista e Paulo e Silas na prisão. Em Mateus 11, de 2 a 6, eu não vou ler, porque o tempo já foi. João, naquele momento, João Batista, que veio para abrir o caminho a Jesus, que veio com um propósito específico, ele estava preso. Mas naquele momento ele manda os seus discípulos, depois você lê, ele manda os seus discípulos perguntar para Jesus: Jesus, você é o Cristo mesmo? Por que João Batista ia perguntar isso? Ele não sabia, ele não estava lá para abrir o caminho. E ele pergunta: você é o Cristo ou vai vir algum outro depois de você? E aí Jesus não responde a pergunta de João Batista. Jesus fala para eles: conte a João o que vocês estão vendo. Cegos estão vendo, surdos estão ouvindo, paralíticos estão caminhando, Amém. mortos estão renascendo. Amém. João Batista, talvez naquele momento, eu não sei exatamente, a palavra não diz todos os detalhes, mas queria sair da prisão. E se Jesus estava fazendo todas essas coisas, porque Jesus não podia tirá-lo de lá? Podia? Claro que podia. Mas existe algo tremendo de Deus para todos nós. Deus tem um plano para cada um de nós, não vai ser igual. Para de olhar para o seu irmão e achar que a sua vida tem que ser igual a dele, que você tem que ter a mesma coisa que ele, que tem que ser do mesmo jeito. Amém. E o que aconteceu com Paulo e Silas? Paulo e Silas, em Atos 16, 19 e 26, depois você lê. Eles estavam presos, foram açoitados, porque tinha uma mulher que estava endemoniada, mas ela fazia adivinhações. E Paulo foi lá e expulsou aquele demônio. E aí, ela ficou liberta, mas ela não adivinhava mais. E as pessoas que ganhavam dinheiro por causa da adivinhação dela, fizeram o quê? Colocaram Paulo e Silas na prisão. Não só isso, açoitaram eles, bateram neles. E o que aconteceu com eles? Eles estavam na prisão louvando, adorando e orando, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Estavam presos da mesma forma, mas uma atitude diferente. No plano de Deus, o que aconteceu com eles? Deu um terremoto, não é? E aí, eles iam fugir? Não, eles ficaram. Mas aquele que cuidava deles, das celas, ia se matar porque achavam que os presos tinham ido embora e eles estavam lá. E ele se converteu assim como a sua família diante do Senhor. Amém. Glória a Deus. Sabe o que acontece, queridos irmãos? A gente pensa muito em nós mesmos. Mas Deus quer usar a nossa vida, muitas vezes a nossa dificuldade, aquilo que estamos passando, para sermos transformados, Amém. mas para abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém. Para salvar vidas. Quando Deus diz não, é porque Ele está trabalhando em mim. Quando Ele diz sim, é porque eu estou pronto para que Ele use a minha vida para que outros sejam alcançados. Você ouviu? Vou repetir. Quando Deus diz não para mim, algo que eu estou querendo, algo que eu estou precisando, algo da minha vida, e eu oro e eu busco, Deus fala, não é o momento, não é agora, talvez para você isso aí não vai acontecer.
que Deus está fazendo? Deus está tratando o meu coração, a minha vida, porque Deus me conhece e sabe, como Pai perfeito que é, que às vezes Ele precisa dizer não para nós. Mas quando Deus diz sim, é porque Ele já viu que naquele momento nós estamos prontos para sermos usados, para que Ele seja glorificado. Então é isso que Deus está fazendo conosco hoje. Talvez você tenha recebido um não hoje. Não fique triste com Deus. Pelo contrário, pergunte a Deus onde eu preciso ser transformado. O que o Senhor quer da minha vida, onde eu preciso de mudança, de transformação. Abra o seu coração para ver em Deus e buscar em Deus o que Deus quer para você. Mas se Deus te falou sim, não feche a sua boca. Amém. Fale, grite, diga que Deus é bom e maravilhoso, porque aqueles que estiverem ao seu redor, que não conhecem a Jesus, serão salvos. Amém. E verão a glória de Deus. Amém. Queridos, não tem a ver comigo nem com você, mas tem a ver com o nosso Deus. Amém. Ele é o Pai. Ele cuida dos seus filhos. Amém? Amém. E em tudo isto, vemos a bondade do Senhor. Amém. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, eu te louvo, porque o teu amor é maravilhoso, não tem limites. O teu amor é tão grande que alcança todos aqueles que desejam estar na tua presença. Pai, desta noite, de uma forma muito especial, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus queridos que estão aqui nesta noite. Aleluia. Desde o menor até aquele que já tem a maior idade, Pai. Derrama da tua bondade sobre o nosso coração. Transborda nesta noite agora, Pai, agora, sobre as nossas vidas, Pai. Que possamos ter um tempo de intimidade, ouvir a tua voz, entrar nos Santos dos Santos, na tua presença, abrir o nosso coração, falar das coisas que muitas vezes nos magoam, mas nesta noite, Deus, vem sarar o nosso coração, vem abrir o nosso entendimento, Pai, para vermos que o Senhor é muito maior e que o Senhor tem coisas maravilhosas para vivermos. A tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor, como Pai, tem preparado para cada um de nós. E nós queremos, em 2026, viver, Senhor. Viver para Ti. Viver, Deus, de forma a agradar ao Senhor, com alegria, com gozo, diante daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. Aleluia. Abençoa o Teu povo nesta noite, Pai. Deus, eu quero Te agradecer pela forma maravilhosa que o Senhor se revelou a nós através de Jesus Cristo. Que o Senhor entregou o Seu Filho, a preciosidade que o Senhor tinha, para que hoje nós pudéssemos ter acesso, falar diretamente contigo, para que hoje nós pudéssemos ter salvação e uma vida maravilhosa com o Senhor. Queremos viver esta vida, Pai. Pai, muitas vezes nós falamos que queremos entrar em Canaã, mas a verdade, Pai, é que o Senhor já tem nos aberto Canaã na nossa vida. Amém. Nós já estamos numa terra onde mana leite e mel, porque a tua presença faz isso, Pai. Não é pelo lugar, pela situação, mas é porque o Senhor faz isso.
Aleluia. A tua presença é o melhor que nós podemos ter, Deus. E nós queremos ter entendimento e dar o devido valor ao Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Leva-nos a enxergar e a ver com os nossos olhos espirituais a bondade do Senhor sobre a nossa vida todos os dias, desde a hora que acordamos até a hora que formos dormir, Pai. Que sejamos gratos, que o nosso coração, como foi ministrado aqui, seja um coração de gratidão, de louvor, de adoração, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. O Senhor é sempre bom para conosco, Pai. Glória a Deus. E por isso nós te adoramos. Muito obrigado pelo privilégio que temos, Deus, de sermos teus filhos. Leva-nos como igreja, Pai, a viver um novo tempo. Um tempo que enxerga a tua bondade, mas que vive a tua bondade, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui na tua casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. E amém.